Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para responder algumas perguntas que fizeram para mim, que precisavam de uma resposta um pouco mais detalhada é, durante esses dias aí, tá? Então, primeira pergunta, deixa eu olhar aqui, arrefecimento. Tem um colega aí que eu não consegui responder ele, me desculpa, porque a pergunta dele sumiu. Às vezes quando você faz sua pergunta dentro de um comentário de uma outra pergunta, ela não aparece para mim, para eu responder, tá? Então quem for fazer pergunta, cria um tópico novo aí dentro dos vídeos, né? Que aí fica mais fácil de eu ver. O colega relatou que o carro dele estava com pressão no sistema, né? Então, a notícia nunca é muito boa nesse sentido. Pressão no sistema na X-Terra, enquanto o carro a diesel, aí, se você abrir o reservatório e tiver com muita pressão mesmo, geralmente é a junta do cabeçote, tá? Por quê? Porque está passando a compressão do motor para o sistema de arrefecimento. Tá? Mas o meu carro não baixa muita água. Às vezes não baixa muito porque a pressão está sendo contrária, mas nesse caso, quando é junta, geralmente ela baixa um pouco, dá muita pressão. Tá? Também pode dar uma pressão, e aí quem tem carro há muito tempo assim consegue distinguir isso. Pode dar uma pressão quando a sua válvula está com problema, a válvula termostática está com problema. Só que quando a válvula termostática está com problema, às vezes o radiador está com problema, né, entupido, a pressão que você tem é aquela pressão de carros com superaquecimento. Então perceba a diferença aí. Quem já viu aqueles carros, às vezes no engarrafamento, ou alguém que abriu e falou, o carro ferveu, né? Você abre a tampa e aí nem deve abrir quente, né? Mas você vê saindo aquele monte de água, um monte de vapor. Aquela pressão é por conta da água que virou vapor. Então lá aparece pressão, gerou pressão. Quando é por conta da junta, o carro vai ter essa pressão mesmo frio. Tipo assim, você vai ligar o carro, vai andar, e aí você tem que, geralmente no começo, você tem que andar tipo assim, a 100 por hora, 120. Você não vai perceber isso rápido se você andar em cidades devagar, tá? Porque precisa de, de, de tempo do motor. Então se você andar rapidamente aí, sair e der uma volta a 100 por hora, quando você voltar e abrir a tampa e tiver pressão ali, aí você vai conseguir identificar que é a junta. Muitas vezes, gente, não aparece óleo não, tá? Aparece óleo quando você está com problema, um vazamento no trocador de calor. Então aí é indício que o trocador de calor, meu reservatório está sujando de óleo. Trocador de calor é uma coisa muito mais simples de fazer, abrir ali, dá para fazer reparo, às vezes é a junta do trocador de calor, então dá para fazer reparo, não precisa trocar em uma peça cara, e às vezes mas se for pressão e tiver mais limpo assim, às vezes quando é pressão não é óleo, né, é uma fuligem que sai do motor, fica escura a água, mas é a fuligem do próprio diesel, tá? Então é junta. A primeira coisa que eu ia olhar seria ali o trocador de calor. Depois olhar a junta, tá? A junta do cabeçote. Vai torcendo aí para a água, tá tudo certinho, líquido de arrefecimento, né? Se não, é bom revisar antes de mexer na junta, para fazer uma revisão geral. Tá? Outra pergunta que fizeram, vale a pena comprar uma X-Terra batida? O colega não falou para que ele vai comprar a X-Terra batida, né? E nem sei qual o estado dessa X-Terra batida. Muita X-Terra com uma batida leve vai para sucata, porque é caro consertar a estrutura da X-Terra ali, né? A lataria da X-Terra tem pouca peça. Às vezes você vai no próprio ferro velho, ela chega hoje, amanhã ele já comprou aquelas peças todas. Tem gente que compra para guardar, eu mesmo compro muita peça para guardar. Tem vários colegas que eu sei que faz isso também, então de cara, a minha resposta é não, não vale a pena, por mais barato que seja. Existe uma opção de valer sim a pena, dependendo do projeto que você tenha para o carro. Tipo assim, eu estou comprando esse carro só para fazer trilha, não vou rodar na rodovia com ele, ou vou rodar muito pouco, quero fazer lá, quero ficar viajando a Transamazônica, etc e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já que você vai fazer muita coisa, não precisa de uma lataria tão íntegra, você está precisando só de estrutura, então talvez valha a pena para você. Se o motor tá bom, caixa, diferencial, essa coisa toda, né? E você vai cortar às vezes o carro mesmo, vai botar largador, vai, entendeu? Se você for mudar muito, aí, né, não é aquele carro que esteticamente você vai precisar dele, então às vezes você vai cortar o teto, às vezes vai botar barraca de teto, então aí vale, mas é uma coisa muito de cada um. Mas normalmente não valeria a pena comprar uma X-Terra batida, não. Normalmente não valeria. Você não disse o tamanho dessa batida, né? A monta, mas geralmente não valeria, não. Deixa eu ver outra pergunta que fizeram. Peça original e peça paralela. Foi daquele vídeo que eu fiz de peça, né? O rapaz mais ou menos perguntou, mandou aqui, acho que foi no Instagram que ele mandou para mim, perguntando algumas marcas de peça paralela são boas.
assim, eu não gosto de opinar sobre peças paralelas mesmo, assim, muito paralela, né? Se for peças de marcas conceituadas, tipo assim, ó, isso aqui é uma peça que não é MWM ou tal. E assim, eu falo MWM, gente, mas não precisa ser MWM. Tem várias peças que a MWM vende que não são elas, não é ela que fabrica, né? Você conhece o fabricante, então você pode comprar daquele fabricante, entendeu? Ah, se você sabe que é o mesmo cara que vende para a MWM, mas eu estou falando quando é uma peça às vezes o que a gente chama de importador, né? O cara compra várias peças para vender no país, assim, compra na China ou compra em outro país, então não tem um controle às vezes de qualidade ou eu não sei de quem ele está comprando aquilo. Se for peça de detalhes, né? Assim, não tem problema. Se for peças dentro do motor, alguma coisa que seja difícil você trocar depois, aí eu nunca recomendo muito não. Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui. Uma pergunta que sempre fazem, né? Essa também acho que eu não consegui responder. Essa aqui também estava dentro de um outro comentário. E aí quando eu clico, né, ela some. A pessoa pergunta qual que é melhor para camping. CW4 ou Xterra? Então, Xterra, existem várias Xterras. Né? Você tem a Xterra de 2004 até 2008 praticamente, que é basicamente o mesmo carro, que muda motor eletrônico. Quando a gente fala em SW4 nesse período aí, a SW4 mudou muito de 2000 até 2008, 2009. Né? A gente tem modelos muito diferentes e com preço bem diferente. Depende também do projeto que você vai fazer, né? Se for camping mesmo, se for overland, né? Se for uma Xterra só para botar um carro, só para botar uma barraca em cima, é uma coisa. Se for para viajar o Brasil, é uma coisa. E se for para viajar o mundo, eu quero ir para o Alasca, né? Agora a moda é para o Alasca. Eu quero ir para o Alasca de carro. Qual que eu recomendo? Então, assim, eu não sou especialista nisso, mas de forma geral, a Toyota ela é presente em quase todos esses países da América Latina aí, tá? Estados Unidos também, mas lembrando que nos Estados Unidos são outros modelos Toyota vendidos. Tá? Então, assim, você vai achar a SW4 na América Latina inteira aí. Talvez seja mais fácil você achar determinadas peças. A Xterra, por outro lado, ela não é tão vendida, mas você tem a Frontier, que tem também de todos esses países e que tem peças que são similares, algumas peças você pode usar, tá? Mas eu sempre acho que se for viagem longa, o que importa mais não é a marca do carro, mas o estado de conservação desse carro, né? Às vezes o carro é muito bom, às vezes é muito bruto, mas aquele carro não tem um histórico bom, ou seja, não é confiável para você viajar tão distante. Eu tenho uma ideia particular que se fosse fazer uma viagem tão longa, eu sempre ia preferir veículos talvez menos potentes. Por exemplo, você vai viajar para o Alasca. Se você fosse viajar para o Alasca hoje, qual carro eu ia escolher? Suzuki Jimny. Não é se fosse eu e uma outra pessoa ou eu sozinho. Porque se fosse eu sozinho, cabe eu e sobra espaço. Eu ia comprar um carro bem mais novo, pelo valor, né? Se você comprar um carro a diesel, por exemplo, o valor do Jimny seria muito barato comparado com qualquer outro carro diesel. Eu conseguia comprar um Jimny bem novo, ou praticamente zero. Gasolina nos outros países é muito barato, não é, ou muito barato não, às vezes é mais barato que o diesel, o preço do diesel, então não ia compensar veículo a diesel para você viajar por aí, não compensa. Então assim, nos Estados Unidos também, postos de gasolina tem em todo lugar, então se fosse para viajar, Suzuki Jimny é um veículo extremamente confiável e como comprar um carro zero, é um 4x4 do Brasil hoje mais barato aí, de verdade, 4x4 de verdade, e comprar zero, né, praticamente, ou zero, que a confiabilidade com certeza é muito maior do que um carro que já rodou alguns centenas de quilômetros aí, tá? Outra pergunta, então a SW4 é aquela sempre pergunta, ou Xterra, ou até Pajero, a que tiver melhor estado de conservação que você achar que couber no seu dinheiro, né? Outra pergunta que fizeram foi, deixa eu achar aqui, motor de partida, né? Problema no motor de partida. O motor de partida da XTR, desses carros grandes, a diesel, eles forçam muito, né? Então precisa realmente de manutenção aí. Eu sempre sugiro levar num bom eletricista, tá? Num bom eletricista. E não é aquele eletricista que quer vender peça, tem aqueles caras que querem vender peça, o mais rápido e o mais cômodo para ele, para muitos profissionais, é onde eles ganham mais dinheiro, né? Você chegar lá e ele fala, olha, tá ruim, tem aqui um novo, ele fala novo, às vezes um recondicionado. É rápido, porque ele já tirou o seu, ele pega aquele ali, encaixa, você vai embora e segue a vida. Só que às vezes o seu está em bom estado, né? O seu está em bom estado, você está precisando trocar escova, algum outro detalhe, um rolamento.
Então, se fazer aquilo, o carro vai ficar bom e original, né? E original que eu digo assim, é uma peça de qualidade. O outro, às vezes, você não sei como é que ele foi reformado, né? Será que foi colocado aquele rolamento mais barato que tem nele? Às vezes trocaram escova, às vezes dependendo de como foi feita a solda, enfim, não sei o que foi feito. Então, eu prefiro sempre ver o meu, um caso a caso, né? Pedir para olhar dentro, ver o que aconteceu e ver por que tem que trocar. E se não é possível fazer o reparo, eu sempre prefiro fazer o reparo, tá? Mas sempre tem que fazer uma revisão para não ficar a pé com motor de arranque em carro diesel mesmo. Mas tem que olhar, porque às vezes não é o seu motor de arranque que está ruim, às vezes é a bateria, né? Motor da Xterra, motor diesel grande, puxa muito, e a Xterra já vem de fábrica com uma bateria pequena. E eu, por exemplo, uso uma bateria pequena, uso 60 amperes, muita gente usa. Dá para usar. O problema é que quando ela começa a ficar velha, né, aí começa a ser mais difícil dar a partida do que se tivesse uma bateria maior, de 70, 80, 90 amperes, uma bateria gigante dessas, tá? Então dá uma olhada primeiro na bateria para depois mexer nessa questão aí de motor de arranque. E para terminar, deixa eu achar outra pergunta que fizeram. Sobre o motor, né? A pessoa perguntando aqui como é que faz para saber se o motor tá bom no carro. É dificílimo, tá? Eu gosto muito de ver aquele canal aí do Fernando aí, que é o Amantes do Motorizar Diesel, e ele mesmo fala, só dá para saber, e ele é mecânico profissional de diesel, né? Só dá para saber abrindo, a verdade é essa. Só dá para ter certeza se o motor tá bom abrindo ele todinho, é um custo exorbitante, né? Tem aquela coisa de levar mecânico? Tem, mas o mecânico, ele tem um limite dele para. Primeiro, é difícil achar um mecânico, se você não tem um mecânico amigo seu para ir com você, é difícil achar um mecânico, vai largar o que está fazendo para ir lá ver um carro com você, né? É mais fácil às vezes você levar o carro até o mecânico, mas tem que ser um mecânico bom e fazer uma que chamam de revisão pré-compra, né? Aí você dá lá, fazer uma revisão, ver o carro precisa trocar antes. E aí o motor, para o cara poder falar com determinada certeza, ele teria que fazer no mínimo alguns testes, tá? E aí 2 testes no mínimo que eu faria: compressão e pressão de óleo, tá? Compressão para saber se está bem ali nos anéis, pressão de óleo para ver como é que tá a bronzina e vira blequim, e ver a situação do óleo, se não botar nenhum óleo muito grosso, tá? Galera, era isso, espero que eu tenha respondido aí. Quem for inscrito no canal para fazer pergunta, faz aí num vídeo, né, livre, não faz comentando a outra pergunta não, porque senão eu não consigo ver, tá? Tem um espaço no YouTube que a gente olha que é comentários, eu consigo ver todos os comentários, mas eu não consigo ver esses que a pessoa comentou o comentário, tá bom? Grande abraço para vocês, valeu!